boa noite, boa tarde, bom dia para você. Eu vim aqui para trazer novas experiências, compartilhar novas situações que estão acontecendo nos dias de hoje para você. E semana retrasada eu fiz um vídeo sobre a terapia, a importância da terapia que eu tenho visto atendendo na clínica, com todas as situações que nós estamos vivendo, o colapso que nós estamos vivendo na área da saúde, no psiquismo humano, o medo, né? Nós falamos sobre o medo da morte, o que é a morte, né? Nós tentamos falar de algumas coisas, sobre como se proteger a sua mente das doenças chamadas das ansiedades. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma proteção que você tem, né, dentro de você, que faz com que você perceba os perigos que você está vivendo. É um sentimento dosadamente bom para você saber que você tem que se proteger. Por exemplo, para sair você tem que usar uma máscara, você tem que estar com álcool gel em mãos, para se você pegar no dinheiro ou no cartão, ou se você ter contato com alguém, você vai lá e lava as suas mãos ou você passa o álcool gel. Isso são as proteções que nós temos nessa pandemia. Mas nós estamos falando hoje sobre algo que nós falamos antes da pandemia, que já existia no Brasil quadro de ansiedade muito grande, aumento pela violência, por todas as questões sociais, pela pobreza, pela diferença social, por tudo que nós estávamos vivendo antes da pandemia, que se aumentou, se proporcionou em algo muito maior. Então, dizer para você que nós não temos que fazer parte de um entendimento de que nós temos que nos cuidar mentalmente e fisicamente, seria algo como se eu dissesse para você que lá no futuro não teria consequências graves para o que você está passando e eu estamos passando. Então, a necessidade da terapia é essencial para todos nós. Não só incluindo agora, como já deveríamos ter essa cultura, como tem em outros países, de que a terapia faz parte, assim como você vai na academia, assim como você vai numa fisioterapeuta, assim como você vai numa yoga, assim como você vai no pilates, assim como você vai cuidar da sua parte corporal, você vai no médico uma vez por ano fazer seus exames preventivos, nós todos deveríamos estar cientes sobre a terapia, sobre a psicoterapia. Hoje eu vou falar da minha abordagem, vou falar um pouco de mim nesse vídeo. Quero falar que eu comecei a me interessar pela psicologia, pela minha demanda psicológica. Passei por uma crise de ansiedade muito grande, por não dar conta de eu me vi sendo mãe nova e tive muita dificuldade de conciliar tempo, conciliar a demanda do sustento dos meus filhos, a demanda de satisfazer a demanda deles como crianças, a necessidade que eles tinham de carinho, de afeto, que eu precisava, que eu tinha ciência que eu tinha que dar para eles. Então passei por um processo de, digamos que uma ansiedade ou uma depressão pós-parto. E por isso
eu busquei ajuda terapêutica e através da ajuda que foi muito significante para mim, eu busquei terapia, coisa que tinha um enorme preconceito. Eu fui numa terapeuta, que fui em várias terapeutas, é isso que eu também ia deixar aqui como ponto principal. Você ir em várias terapeutas e se identificar com uma, não necessariamente quando você vai na primeira vez que você se deita no divã, como nós falamos, ou como nós estamos fazendo agora, sistema online. Você faz uma entrevista com uma terapeuta e você não se agrada, não houve um vínculo, não houve uma identificação com essa terapeuta, não há problema. Você não pode sair dali achando que todos os terapeutas são como esse terapeuta que você foi, e também que ele não é um bom terapeuta, mas que no seu caso ele não foi suficientemente bom para alcançar a sua identificação. Nós olhamos para as pessoas e nós identificamos e gostamos ou não das pessoas. Eu vi a minha terapeuta com muito afeto, muito acolhimento, foi muito acolhedora, não me julgava. Então, quando eu falava coisas que parecia besteira para algumas pessoas, ela me explicava, né, como que eu lidava com aquela situação sem julgamento e sem uma banalização daquilo que eu estava passando. Por mais que naquelas, por exemplo, eu ia na semana, comentava um fato que aconteceu. E como eu estava extremamente sensível, eu poderia ser banalizada, como dizer assim: isso você se entristeceu, isso te levou a ficar triste, essa informação, o que essa pessoa falou te deixou triste? Não, não foi assim. Não fui banalizada e nem julgada. Então eu me identifiquei com a minha terapeuta e através disso eu comecei a fazer terapia e comecei a achar uma motivação para a minha vida. Como, por exemplo, achar técnicas e estudar e autores e veículos para que eu pudesse ter embasamento para ajudar as pessoas, como ela fez comigo. Então, assim como ela estava embasada numa técnica que serviu para mim, não é como você conversar com uma conselheira, como uma amiga, ou com a sua mãe, ou com o seu pai, que você tem um vínculo grande, que você pode falar suas coisas, né? A psicoterapia, ela tem técnicas, né? Quando você está atendendo um paciente, você está ali pensando, você está vasculhando dentro de você, da sua memória, todos os tipos de técnica que você pode ajudar a pessoa sem irresponsabilidade, sem que a pessoa se sinta julgada ou pressionada. Então, se você vai falar com uma pessoa que é leiga no assunto, ela pode deixar seu quadro pior. Ela pode te deixar mais ansiosa, ou ela pode dizer para você fazer algo que não funcione e você ficar frustrada, né? E como achar que é algo espiritual, algo que não é espiritual, e você buscar em religiões algo que de repente vem do seu emocional, de você se descobrir. Se você é uma pessoa mais sensível, o nível de sensibilidade que você tem. Então, esse tipo de coisa faz a gente questionar a ida de um terapeuta, passar uma hora falando com alguém que eu nunca vi, que eu não conheço. Mas a primeira entrevista, ela vai identificar se você tem vínculo, se você teve uma boa transferência com essa pessoa, né? Então, você vai continuando o tratamento à medida que você vai tendo confiança, vai gostando da forma que esse terapeuta
E eu já ouvi muitos pacientes falarem, mas eu tratei diferente com outro terapeuta e não funcionou. Não significa que não funcionou. Não funcionou com você porque você não teve uma transferência legal com aquela pessoa. Por isso que há muitas